Nós estamos já há algumas semanas, não é? Quase mais do que algumas semanas, já alguns dias, falando sobre princípios espirituais para a organização da nossa vida financeira. Hoje eu quero terminar, pelo menos essa primeira parte da nossa ministração, e eu quero ler com os irmãos um texto bíblico que está lá no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, versos... Deixa eu ver aqui onde é que está o texto. Capítulo de número 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Aliás, eu acho que o texto mais aclarado para o que eu quero falar com os irmãos, acho que não está nem João. Vamos mudar aqui para Mateus. Mateus eu acho que é mais claro. São evangelhos bastante interessantes, os três, Mateus, Marcos e Lucas. Como eu quero falar um pouquinho sobre esta ação da mulher do vaso de alabastro, eu acredito que o texto de Mateus seja o mais coerente. Capítulo 26, versículo 6 ao versículo 13. Mateus, capítulo 26, verso 6 ao verso 13. Eu venho de uma demanda de muito trabalho e eu preciso dizer aos irmãos que fisicamente eu estou bastante exaurido. É por isso que vocês estão vendo aí que parece que eu estou meio perdido, mas é cansaço mesmo. Mas Jesus é bom. Mateus capítulo 26, versos 6 ao 13. Vamos ler todos juntos. Vamos até fazer melhor. Vamos ler o verso primeiro até o verso 13. Eu acho que fica mais completo. Vamos lá. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, verso 2. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, qual se chamava Caifás. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Em verdade vos digo que aonde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Quantos dizem amém? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós queremos te agradecer por todo o bem que o Senhor nos tem feito, por toda a bondade que o Senhor tem expressado para com as nossas vidas espirituais. Hoje eu quero te enaltecer, Pai amado, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. O Senhor tem nos abençoado de uma forma tão extraordinária
que nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Por isso, nesta noite eu peço ao Senhor, continue nos dando inspiração da Tua palavra, para que possamos pregar com alegria, para que possamos falar com alegria e ver então o Teu nome ser glorificado nas nossas vidas. Esse é o pedido e o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Glória a Deus. Na terça-feira próxima passada, nós então, ainda atrelados à nossa temática que envolvia a viúva pobre, naquele cenário em que Jesus adentra o templo e chama a atenção dos discípulos para que observassem o comportamento daquela mulher, nós vimos ali, pelo menos na ambiência do que é generosidade, a importância de dar a nossa oferta como um ato de amor. Nós aprendemos de forma bastante singular a forma com que o Espírito de Deus conduziu essa mulher para que ela tirasse do que ela de fato tinha para trazer a sua oferta verdadeira. Também me lembro que eu abordei com os irmãos que a oferta, ela é, em primeiro plano, um ato de amor, como também a oferta é um ato de fé. Então nós temos consubstanciado aqui pelo menos 2 grandes eventos na oferta daquela viúva. Ela oferta com amor, isso quer dizer que ela tem um coração generoso, e pela generosidade que ela tem para com as coisas espirituais, ela não se deixa prender pelos bens materiais. Sempre destacando que o texto é enfático quando diz que ela era uma viúva, e uma viúva numa condição de pobreza. E é Jesus quem destaca isso. É Jesus quem observa isso. Mas mesmo assim, mesmo sendo viúva, mesmo sendo pobre, a Bíblia diz, Lírio, que ela pega aquilo que ela tem de maior valor. E é interessante falar que ela vai apresentar aquilo que é de maior valor, porque na verdade ela não tem, Davi, nem um denário. O que ela tem lá, professor Alex, é uma moedinha paralela que corria lá na sociedade romana. E eu expliquei isso aqui para vocês terça-feira, cujo significado da palavra é leptos, não é? Era uma pequena moeda, sem valor nominal. Aliás, eu até apontei aqui que o valor nominal dessa moeda, ela era tão insignificante que ela valia 1,12 avos do que valia o denário. O denário valia um dia de trabalho. Por aí você tira o que é que valia essa moeda. E segundo os historiadores da Bíblia, essa moeda que se chamava lepton, do adjetivo neutro grego, leton, né? Pequeno, que quer dizer pequeno, ou branco neutro, ou seja, a mais insignificante das moedas romanas, que equivalia aí menos do que 1/12 do valor nominal de um denário. Mas o que é que chama a atenção no texto é a atitude dessa mulher. A viúva, ela vai, de forma bastante pedagógica, ela vai nos dar uma lição, já que nós estamos falando aqui do princípio da generosidade, não é? A atitude desta viúva, ela passa então a ser exemplar, e por ser exemplar, Jesus a toma para chamar a atenção dos discípulos, porque tudo que Jesus faz tem um sentido pedagógico, tudo que Jesus faz tem o sentido de nos ensinar. Jesus, olhando para aquela viúva, já 3 dias antes de ser crucificado, ele estava lá no templo, e ele observa quando ela entra, e quando ela entra, a fila está grande diante do gasofilácio, e de repente ela saca a única moeda que ela tem. Jesus a chama, ou chama os seus discípulos e pede a eles que prestem atenção. Jesus faz isso de forma destacada, mostrando de forma bastante objetiva
que ele estava observando a atitude daquela mulher. O impressionante é que o acontecido naquela época ainda hoje acontece. Tinha uma fila muito grande. Então os ricos, os poderosos, aqueles que tinham interesses fora do propósito de Deus, estavam lá também. Todos estavam no mesmo ambiente, a ambiência do templo. Mas cada um tinha uma forma de agradecer a Deus por aquilo que ele estava fazendo. E diz a Bíblia que os ricos tiram daquilo que lhes sobra, mas aquela viúva tira daquilo que ela tem. E é a única coisa que ela tem. E à medida em que ela faz isso, a sensação que se tem é que ela não deveria estar naquele lugar. E eu fiquei pensando comigo que, da mesma forma que aconteceu naquela ocasião em que Jesus observa essa cena, isso acontece também hoje, não é? Nós temos aquela ideia, aquela presunção, não é? Se eu posso assim colocar, e a ousadia de achar que a gente pode impressionar Deus com alguma coisa. Como se Deus estivesse preocupado com a qualidade da nossa roupa, com a marca do nosso sapato, com o modelo do nosso carro. E, na verdade, esse sentimento de autoostentação, se é que eu posso colocar dessa forma, tem sido uma marca no nosso tempo, não é? Antigamente, as pessoas viviam pelo princípio daquilo que nós chamamos de discrição. Hoje não. Hoje o que vale não é o ser, o que vale é o ter. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. E quanto mais eu quero ter, mais eu me afasto de Deus. Mas ao contrário do que muitos de nós fazemos ainda hoje, essa mulher dá uma lição de forma pedagógica, didática, e isso vai chamar a atenção de Jesus. O que é que eu destaco aqui no ambiente, ainda falando um pouquinho da oferta como ato de amor? Essa viúva, ela era uma viúva, logo não tinha marido, e todos nós conhecemos esse contexto bíblico, essa condição de viuvez dessa mulher no cenário em que Jesus está atrelado, está inserido. A viúva, quando chegava nesse patamar, nesse estado de viuvez, ela tendenciosamente estava fadada a viver uma vida de pobreza extrema, porque se não tivesse por quem se manter, se não tivesse herdeiros para mantê-la, ela seguramente ia chegar às margens da pobreza absoluta. Penso eu que esse seja o caso desta viúva que Jesus menciona. Mas o fato é que, o fato dela ser viúva e ser pobre, não mudou o coração no que diz respeito à sua liberalidade. A palavra que se impõe nesta noite é essa. Nós estamos sendo fiéis a ponto de exercermos com alegria e satisfação a nossa liberalidade. Eu dei um exemplo para vocês daquele encontro que Jesus tem com aquele menino rico, aquele jovem mancebo, que era cumpridor da lei, né? Eu gosto muito daquele texto, que ele chega lá em Jesus e ele chega com aquele ambiente de preparo, né? Ele vai com uma certa presunção, ele quer impressionar Jesus. E Jesus não se impressiona, viu, Rubens? Se tem alguém que não se impressiona com o nosso comportamento, esse é o nosso Deus. E ele chega lá e conversa com Jesus. Jesus está ali cercado dos seus discípulos, e ele chega e se apresenta para Jesus. Bom, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus é cirúrgico na sua fala, porque nós estamos falando de liberalidade. Nós não podemos servir a Deus se o nosso coração não estiver desprendido daquilo que nos cerca. Jesus diz para ele: você vai, vende tudo o que você tem. Isso aqui é forte, irmãos. Dê aos pobres, depois você volte aqui e me siga. O texto diz que quando este moço ouviu isto,
pastor Aurilécio. Uma tristeza profunda bateu no seu coração, está no texto. Porque o problema daquele moço, pastor Rodrigo, não eram os bens que ele tinha. Não era a riqueza que ele ostentava. Lembrando que, 2 pontos, ele era um dizimista fiel. Era alguém que cumpria o protocolo da religiosidade, estando todos os sábados, pastor Aguinaldo, na sinagoga. Ele não perdia culto. Ele era alguém que frequentava a igreja com muita intensidade. Mas qual era o problema deste moço? Também não eram os seus bens de forma indireta, mas era direta. Quando ele ouve o que Jesus fala, ele se sente triste, porque os bens que ele tem não só satisfazem o seu ego pessoal no ambiente de ter e não de ser, como também lhe traz preocupação na proposta que Jesus lhe faz. Vende tudo o que você tem, faça dinheiro e depois que você fizer, você doe tudo. Talvez ele tenha pensado como alguns de nós normalmente pensa, mas eu, depois que eu lutei a vida toda, depois que eu trabalhei a vida toda, agora eu tenho que pegar, vender e dar para aquele que não está fazendo nada? Então, quando Jesus fala isso para aquele moço, ele fica tão triste que ele se retira, porque isso ele não vai conseguir cumprir. Isso é um sinal evidente de que ele era crente, de que ele era dizimista, de que ele era um frequentador assíduo da igreja, mas ele não tinha liberalidade no seu coração. Porque quando nós aprendemos e entendemos o que significa a palavra liberalidade, nós não precisamos de motivação, nós não precisamos ser provocados para que nós mostremos ou manifestemos este sentimento de liberalidade. O que é a liberalidade em termos exatos à luz da Bíblia? É não se deixar prender por aquilo que está à nossa volta. É não fazer do nosso dinheiro, não fazer do nosso patrimônio um Deus que tome o lugar do nosso Deus. O que nós estamos vivendo nestes últimos dias são pessoas que exercem o comportamento, e Jesus já havia difundido isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, lá a partir do verso 25, ele nos traz uma advertência, falando que você não deve estar ocioso, você não deve viver aquela ociosidade da vida. O que vai ser daqui a pouco? O que vai ser do amanhã? Primeiro, que o amanhã não te pertence. Jesus nos dá uma ideia de viver uma vida com simplicidade, no ambiente da liberalidade, não dependendo daquilo que os nossos olhos enxergam, mas dependendo da promessa dele que está na nossa vida. Então aquele moço, ele se afasta porque ele não consegue cumprir aquilo que de forma elementar Jesus estava pedindo. Para alguns de nós, talvez esse pedido de Jesus seja um pedido pesado. Mas percebam o equilíbrio das duas situações. Este moço era rico, tinha tudo, irmã Isabel. E aquela viúva era pobre e não tinha nada. Qual é a diferença desses dois extremos, de um para o outro? A diferença não está no patrimônio. A diferença está no coração. Enquanto aquele jovem rico, quando ele ouve aquilo, aquela declaração, aquele pedido de Jesus, pensou no impacto que aquilo poderia causar na sua vida financeira, na sua vida comercial, na sua vida organizacional, do ponto de vista de patrimônio, e trouxe a ele uma tristeza, porque ele pensou: se eu fizer o que ele está falando, eu vou ficar pobre. Aquela mulher
de forma contrária, ela entendeu que a grande riqueza não estava atrelado àquilo que os homens que estavam no templo estavam fazendo. A riqueza maior estava na paz que ela sentia no seu coração. Ela não estava dependendo do dinheiro que as pessoas estavam manipulando ali. É tão verdade que o dinheiro que ela carrega não tem valor nominal na sociedade da sua época, mas o seu coração está tão cheio de liberalidade que ela entende, pode não valer nada para os homens, mas isso tem um valor primordial para Deus. Então o problema, irmãs que me ouvem aqui, não é quanto você dá, é como você pretende dar. Esse é o desafio do nosso tempo. Nós vivemos um tempo em que nós rejeitamos a ideia, por exemplo, de tocar nesse tipo de assunto. Mas a igreja, ela não funciona. As nossas atividades enquanto instituição, elas não vão conseguir ser cumpridas senão pela via do processo financeiro. E por que nós temos tantos problemas para entender isso aqui? Porque o problema não está atrelado ao patrimônio que nós construímos. O problema está aqui. Então Jesus está mostrando nesse texto bíblico, no caso da viúva, que o grande problema aqui, o grande desafio aqui, é você entender que a oferta, as contribuições que você traz na igreja, elas não devem ser um ato de mera obrigação. Porque Deus não quer que você faça nada por obrigação. Aquele jovem rico, pastor Davi, ele fazia por obrigação. Porque pastor Dario estava na lei. Ele estava movido pelo que a lei mosaica dizia. Mas não era pelo coração. Ele queria ter o nome dele na lista. Vamos imaginar aqui, né? Como a gente faz aqui, que passa o nome dos dizimistas, né? Graças a Deus não tem aqui. Mas tem umas igrejas aí que agora é proibido, né? A Lei Geral de Proteção de Dados proíbe esse tipo de informação. Mas eu peguei um tempo que o irmão ficava esperando o tesoureiro na porta da igreja. Por que o meu nome não está na lista? E eu cheguei a pegar o tempo em que em algumas igrejas se mencionava o valor. E aí virava uma disputa interna dentro da igreja. Que era uma coisa extremamente deselegante do ponto de vista de condição e estrutura financeira. Nossa, quer dizer que então eu estou dando mais que o irmão João? Então eu estou ganhando mais do que ele. E aí começava aquele tipo de avaliação que acabava não sendo saudável e salutar. Talvez os mais velhos entendam e tenham pego esse tempo que eu vivi. Hoje não mais acontece isso. Mas qual é o grande cerne dessa questão? É que aquela viúva está mostrando para a gente que ela não está fazendo aquilo por obrigação. Ela está fazendo aquilo por amor que ela tem a Deus. Isso, irmãos, isso me deixou tão impactado. E olha que eu já li esse texto por diversas vezes. Mas eu nunca tinha prestado atenção com detalhe que ela talvez fosse uma pessoa improvável para estar ali na hora da oferta. Poderia estar todo mundo ali, menos ela. Por quê? Porque ela era viúva e era pobre. Pastor, ela não tinha direito de entrar na igreja? Tinha direito de entrar na igreja.
igreja, mas ela sofria pela situação em que ela estava inserida, já um ambiente de discriminação. Mas a discriminação que as pessoas tinham dela de saber que ela era viúva, que ela era pobre, não a intimidou a manifestar de forma pública o seu amor. Ela poderia ter pego a sua oferta e ter colocado por último, meu Valdir, já que ninguém vai ver, quando todo mundo estiver falando, eu vou lá no gasofilácio, coloca a minha oferta, ninguém vai ver. Mas ela faz questão de pegar a fila. E o que chama a atenção no texto é que o texto vai dizer que Jesus viu a atitude dela, e também Jesus viu quando ela depositou a moedinha no gasofilácio. Aí ele chama os discípulos. E Jesus, de forma tremendamente pedagógica, ele vai mostrar para os discípulos, vai fazer uma indagação, e vai mostrar para os discípulos que o ato dessa mulher é um ato de liberalidade pelo exercício do amor. Jesus sabia, e eu repito isso, que faltavam apenas 3 dias para ele ser crucificado. Seus pensamentos estavam tomados pelas coisas que haveriam de lhe acontecer, mas mesmo assim, ele observou com atenção a conduta daquela viúva. Ninguém mandou a viúva ofertar tudo o que ela tinha. Ela ofertou livremente, de forma espontânea, por amor e com alegria. Aí vem o apóstolo Paulo na contramão, e lá na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, dá para ler aí? Capítulo 9. Vamos ver lá. Verso de número 7. Uau! Então você vai ler bem devagar, porque a gente precisa entender isso aqui. Então ele começa dizendo assim: cada um, diga comigo, contribuir. Mas diga mais alto, me ajude a pregar, diga contribuir. Ele vai usar esse verbo. Qual é o sinônimo de contribuir? É dar, é ofertar, é oferecer, é entregar. Todos esses são sinônimos correlatos ao verbo contribuir. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. O que significa dizer isto? O que o apóstolo está dizendo aqui? Vamos pegar a exegese do texto e vamos aplicar, vamos esmiuçar isso aqui. O que o apóstolo está querendo dizer quando ele diz que cada um de nós deve contribuir segundo o que propôs o nosso coração? Ele está dizendo que quando você vai ofertar com amor, você tem que estar resolvido com você e com o seu bolso. Graças a Deus não tem aqui o irmão que na hora da oferta fica catando as moedinhas para ver qual é a menor que tem. Não tem aqui não. Ou aquele irmão que pega, e aqui eu estou falando com muita liberdade, que eu estou falando entre os meus irmãos. Aquele que dá uma olhada na carteira e ele pega a menor nota não para ofertar com amor, mas para cumprir o protocolo. Paulo está dizendo que todas as vezes que nós formos contribuir, nós devemos contribuir considerando o que o nosso coração está dizendo. A pergunta que eu faço nesta noite é a seguinte: Deus tem sido fiel a você a ponto de trazer paz ao seu coração e liberalidade para que você possa manifestar o amor que você tem para com Ele? Porque essa é a condição, cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. Aí ele faz uma advertência: não
com tristeza. O que significa dizer isso, Wesley? Eu não devo entregar a minha oferta, se ela é um ato de amor, com o sentimento de que eu estou perdendo, ou de que eu não terei retorno daquilo que eu estou entregando. Eu vou contar aqui eu gosto de contar as minhas experiências. Essa aconteceu agora, no Conamp. De repente, o pastor Cleverson fez lá um pedido. E eu olhei para o pedido e no meu coração, eu fiz um propósito. Mas eu não fiz pensando em nada. Eu não fiz, irmã Fernanda, pensando no que eu ia receber no outro dia. Eu fiz por liberalidade. Fui lá e... No sábado à noite, terminado o evento, acho que foi o pastor Cleverson, um dos bispos falou para mim: pastor, amanhã o senhor fala no batismo. O senhor sabe que o batismo, o tempo é remido, é muito corrido. 15 minutos, 20 minutos, suficiente. A gente é obediente e a gente entende. Então eu não estou nem considerando, depois eu fui ver que o meu nome estava até na programação, não é? Eu fui considerando que eu tinha que ter uma participação, Rubens. Eu não era o pregador, como foram os meus pares que falaram antes e depois de mim. Eu estava lá para contribuir. E dei lá a minha fala, dei a minha palavra e esqueci. Quando foi ontem, o irmão falou para mim assim: pastor, amanhã você passa lá na administração que eu quero falar com você. Eu acabei até esquecendo, mas ele não esqueceu. Aí quando foi na hora, eu até comentei com a Elane no carro, indo embora onde. Quando foi na hora do almoço, Isabel, o aplicativo do banco fez... Trim! E eu gosto desse barulhinho, né? Trim! Vai que... Aí eu peguei, quando eu abri, Madalena, falei: oxe, o que é isso aqui? Um recibo de depósito? Aí eu coloquei... Rapaz, a gente faz um negócio que até Deus duvida, né? Aí eu coloquei, Alex, um monte de ponto de interrogação embaixo, perguntando para ele: o que é isso aqui? Ele falou: isso é a oferta que você vai receber em igualdade com todos aqueles que ministraram desde sexta-feira até domingo. Aí quando eu olhei para o valor, aí é que eu alegrei mesmo, porque o valor que eu tinha recebido foi baseado no valor daquilo que eu dei. Dá uma olhada para o teu irmão e diga assim para ele: Deus, mas diga com fé, Deus não fica devendo nada para ninguém. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Eu não estou que nem o Davi, que recebeu o dinheiro na conta lá, né? Quando o profeta gritou aqui. Mas eu estou alegre. E aí eu fiquei pensando nos trabalhadores da seara, né? Que Jesus chamou. Começou de madrugada, chamando todo mundo para trabalhar. O Davi lá atrás já riu. E quando deu 5 horas da tarde, na parábola Jesus disse que o gerentão lá, o patrão, foi lá e chamou uma meia dúzia de cabras lá, 5 horas da tarde. Você vai trabalhar 5 horas da tarde? Aí recrutou acho que 4 horas da tarde. Era 1 hora de jornada de trabalho, pastor Dario. Então teve gente que começou às 6 da manhã e teve um outro grupo que começou 4 horas da tarde. Aí chega o patrão com a bolsa de dinheiro, pastor Zé Luiz, e começa a fazer o pagamento. E aí quem começou às 6 da manhã está falando: bom, eu vou receber o que é digno, que foi combinado, né? Eu mandei vocês vir, vou pagar o dia de trabalho. Diz a Bíblia que quando ele começou a pagar, os que chegaram cedo perceberam que os que chegaram por último receberam de forma quantitativa o mesmo valor.
Isso trouxe uma indignação. Quando eu olhei, eu estou contando isso como experiência minha. Quando eu olhei para a minha humilde oferta que eu recebi, eu disse, mas Senhor, eu só trabalhei 15 minutos. Teve irmão lá que suou o paletó, gritou por mais de 1 hora, e eu estou sendo medido na mesma régua. É porque Deus, Ele não avalia como você avalia. Você acha que vai dar aqui, vai faltar ali. Mas quando a gente entende o que é fidelidade e liberalidade, a gente lembra do que Davi escreveu no Salmo 37. Ele diz, eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então não adianta ficar bravo, mas Senhor, eu trabalhei mais e vou receber a mesma coisa. Isso não é problema seu. Eu combinei alguma coisa com você? Combinei com eles. Mandei você vir, você veio porque você quis. Então isso é liberalidade. Liberalidade é servir sem esperar ser recompensado por aquilo que você fez. Isso é liberalidade. Então, oferta como ato de amor, cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza, mas com alegria. E o que é alegria? Como é que eu aplico alegria quando eu estou doando, quando eu estou ofertando, quando eu estou entregando? É entregar sabendo que o que eu estou fazendo não é um peso, mas é uma dádiva, uma satisfação. Experimente fazer isso. Quando você for ajudar, quando você for estender a mão, não faça pensando em já receber o retorno, mas faça com liberalidade, porque o Deus a quem você serve, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa, segundo o poder que em nós opera. Eu quero abrir a minha boca, porque a palavra da profecia está comigo, e eu não preciso rodar, não preciso pular, não preciso dar uma rajada de língua estranha para profetizar pelo poder da palavra de Deus. Deus vai dar a você um coração liberal, Deus vai dar para você alegria na hora de contribuir, Deus vai cuidar das tuas finanças, Deus vai repreender o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, e vai glorificar o nome dele na sua vida através da sua fé. Pronto. Diga comigo, oferta. Ato de amor. Como eu gosto disso, gente. Então eu falei ainda a oferta como um ato de fé. E aí eu tenho alguns textos aqui que eu não sei se eu li. O que aconteceu naquele dia lá no templo acontece ainda hoje, né? Jesus continua observando o nosso comportamento. Como é que a gente trata as coisas de Deus? Qual é o valor que a gente dá para as coisas de Deus? Se não for para você fazer com liberalidade, com alegria, a minha sugestão é que você não faça. Diz o livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso significa dizer, pastor Davi Gregório, e os irmãos que vão me acompanhar aí depois pela gravação desse vídeo, que Deus está vendo tudo. Aquele empresário que tem, eu não estou falando do empresário do lucro presumido, mas aquele que depois que paga todas as suas contas, e eu tenho muitos empresários aqui, deveria, de forma priorizada,
fazer a apuração do seu lucro, daquilo que ele vendeu, separar aquilo que pertence a Deus. Não, pastor, mas se eu fizer isso eu não pago as minhas contas. Mas esse é o problema. O problema é que a gente quer dar para Deus daquilo que sobra. E eu vim aqui nessa noite como profeta para dizer para você que o nosso Deus não é Deus de sobra. Esse é o problema. Deus não quer que você traga aquilo que sobra. Deus quer a primazia daquilo que Ele já entregou para você. 100% é bom para você? Eu estou perguntando, sim ou não? Deus não requer nada. Ele diz, você pode ficar com 90% e me devolve. Não é pagar, você não está pagando, você está devolvendo. Então, uma vez que a oferta é um ato de amor, no contexto da viúva, aqui a oferta é um ato de fé. E é nesse ato de fé que eu quero conversar com vocês agora, no texto que nós acabamos de ler. E eu separei aqui, não consegui escrever, marquei aqui no celular como eu consegui escrever mesmo. Então vai aqui mesmo. Não gosto muito desse método, mas ele é apropriado. Então eu falei no primeiro momento que a oferta é um ato de amor, e agora a oferta é um ato de fé. E aonde é que se aplica a fé no contexto em que nós lemos na leitura de Mateus 26, do 6 ao 13? A exegese do vaso de alabastro, se assim a gente pode dizer, revela essa mulher, que provavelmente seja Maria, aquela Maria de Betânia. Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João, lá no capítulo 12 do seu evangelho, mencionam essa Maria. Essa Maria é aquela pecadora que entrou lá na casa de Simão sem ninguém convidar. O Simão, mal intencionado, queria fazer uma média com Jesus, impressionar Jesus, e recebeu Jesus de qualquer maneira, e não se sabe como, não se sabe se ela entrou pela porta dos fundos, se ela entrou pela lateral. O fato é que quando Jesus repreende Simão pela forma com que Simão o recepciona em sua casa, Jesus dá uma dura, numa linguagem bem coloquial aqui em Simão. Você é um mestre, você é um obreiro de ponta, rapaz. Você conhece a igreja como ninguém. Cheguei na tua casa, você não me deu ósculo santo, você não colocou uma bacia com água para lavar os meus pés, você não fez nada. Então Jesus pune de forma pedagógica, não gosto dessa palavra punir, mas Jesus repreende Simão, o fariseu, quando Simão se investe com o comportamento da Maria. A Maria é aquela que seguramente teve os seus pecados perdoados e passou a seguir Jesus. E eu achei muito interessante, porque o ato da Maria aqui é bastante interessante. Por quê? Porque ela vai quebrar um recipiente para ungir Jesus com perfume de nardo puro, como um gesto de amor e de fé. Então, nós temos atrelado aqui dois institutos, o instituto do amor e da sua fé. E ela faz isso de forma sacrificial. É amor, fé e sacrifício. Eu vou abrir um parênteses para dizer para você: aquilo que não te custar nada não tem valor para Deus. Se tiver sobrando, eu lhe asseguro que Deus não está interessado. Deus quer saber da sinceridade e da disponibilidade do seu coração. Olha o que é que acontece. O ato simboliza a entrega completa. O ato dessa mulher simboliza a entrega completa.
de tudo que ela tinha, assim como a viúva. Ela tinha que ofertar aquilo que ela tinha. Então a Maria, ela entrega tudo que ela tem e faz uma entrega completa de si. O perfume que ela derrama, o nardo puro, no vaso de alabastro, é sem dúvida, não só pelo seu valor nominal, mas um símbolo da verdadeira adoração. Você sabia que quando você oferta, você está adorando a Deus? Você sabia que a sua oferta é também parte do culto que você está prestando a Deus? E aí nós temos textos inúmeros na Bíblia, né? Que vão demonstrar. Já falei para vocês lá do segundo livro de Reis, ou primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 13 ao 15, né? Que conta a experiência do profeta Elias e a viúva. A forma com que Deus cuidou. Então ela entrega com confiança, como um ato de fé. Dá para a gente ler esse texto aí, rapidinho? Dá para colocar na tela aí? 1 Reis, capítulo de número 17, verso 13 ao verso 15. Só para a gente dar uma repassada aí. Quem é que pode ler para mim aí? E Elias lhes disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Então está aqui. Esse é um exemplo clássico de amor, de fé e de sacrifício. A história dessa viúva de Serepta todos nós conhecemos. Só tinha para fazer para ela e para o filho. E ela disse para o profeta: depois disso aqui nós não temos mais esperança, vamos morrer. Acabou o recurso. Aí o profeta falou para ela: tudo bem, mas vai lá e faz o que eu estou pedindo, faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na panela. Quem entrega com liberalidade pode ficar em paz. Irmãos, eu estou falando aqui com muita tranquilidade hoje, que até eu estou me estranhando. Porque tem alguém aqui que precisa ouvir o que eu estou dizendo. Não adianta ficar correndo que nem alguém sem sentido, sem estrutura emocional, trabalha 24 horas por dia, corre, e quando você chega no resumo de fazer a conta, você não alcançou nada. Não está na hora de mudar a estratégia? Então nós estamos diante de uma verdade bíblica, que a oferta tem que ser um ato de fé. E por quê? Porque Jesus, diga comigo, Jesus não avalia a porção. Ou seja, Jesus não avalia a quantidade que eu estou entregando. E o que Jesus avalia então, pastor? A proporção e a intensidade da minha liberalidade. Ele não está preocupado com o valor nominal. Ele está preocupado com a intenção do teu coração, Léo Jaime. Ele quer saber se você é capaz de se desprender daquilo que prende o seu coração. Se você se desprender do que prende o teu coração, aí ele derrama a chuva de bênção sobre a tua vida e glorifica o nome de Jesus através de você. É só Deus que faz isso. É só Deus que faz isso. Então vamos voltar aqui para a nossa irmã Maria,
Então o ato dela simboliza uma entrega completa de si, o valor da adoração genuína, sobre as expectativas e críticas alheias. O que ela estava fazendo? Ela estava preparando Jesus para o momento mais sombrio da sua existência de 3 anos e meio aqui na terra. A ação desta mulher é impactante. Quem está ao redor sente o exalar do nardo que toma todo o ambiente daquela casa, do alabastro, não é? Quando ela abre o vidro lá, o perfume, o nardo, ela perfuma todo o ambiente. E achei muito interessante porque esse recipiente onde era colocado esse perfume, não é? O alabastro, ele era um material, como é que eu posso dizer aqui, me fugiu aqui a palavra, ele era um material que tinha a capacidade de reter o aroma, ele não deixava o aroma sair, não é? Ele tinha essa condição de prender. Quando ela destampa o vaso, o perfume toma conta do ambiente. Aí eu fiquei pensando nisso aqui, porque o vaso destampado, ele vai mostrar a preciosidade do que está dentro. Não é o vaso. O vaso muitas das vezes pode ser um vaso assim meio deformado do lado de fora, e Deus não está olhando para a beleza exterior do vaso. Deus está olhando para o conteúdo que está dentro do vaso. O que importa não é a beleza da garrafa. O que importa é o conteúdo que a garrafa está carregando. Isso chama a atenção de Jesus. E aí, o contexto bíblico desta passagem são encontradas pelo menos aí em quatro citações. Mateus, Marcos, Lucas e João vão falar disso de forma bastante asseverada. Mas quero falar um pouquinho sobre o vaso de alabastro. O que era o vaso? Esse vaso, segundo os historiadores da Bíblia, e eu fiz questão de anotar aqui, era um material transparente, translúcido, com uma espécie de mármore branco, valorizado por preservar bem os ungüentos e o óleo precioso. Ou seja, a forma comum era bojuda, com um gargalo estreito e selado. Então o vaso por si só, ele já causava uma impressão. Mas o problema não era o valor do vaso. O problema é o que estava. A questão não era o vaso, a questão era o que estava dentro do vaso. E aí depois do vaso vem o perfume. O perfume geralmente de nardo puro era extremamente caro. Então ele tinha um valor nominal significativo. E como ele era muito caro, custando o equivalente, agora vocês vão ficar chocados. 1 denário corresponde a 1 dia de trabalho. Um vidrinho pequenininho de nardo correspondia a 1 ano de trabalho. Quando Judas, o tesoureiro de Jesus, Wesley, viu a irmã Maria destampar, tirar lá o selo que envolvia o vaso, ali ele já entrou em parafuso. Ele diz, não, ela não vai fazer isso. Mas a Maria estava tão focada em exercitar sua fé, pastor Baleiro, que ela pouco estava preocupada com quem estava no ambiente. Ela destampa esse vaso de alabastro, e o texto é rico, né? Porque Maria, ela não está preocupada com o valor que aquilo custou. Eu fiquei pensando comigo que ela trabalhou
Vamos imaginar aqui, né? A Bíblia me dá essa possibilidade de conjecturar aqui o texto. Imaginemos então que ela tinha trabalhado esse 1 ano e juntado todas as suas economias para comprar esse perfume com uma finalidade. Ela tinha um propósito. Talvez quando ela esteve trabalhando, esse propósito, Madalena, não tinha sido estabelecido, até porque ela vivia de uma conduta que não era uma conduta salutar aos olhos da sociedade. Talvez aquilo fosse uma espécie, estou dizendo eu, interpretando o texto, fosse uma forma dela se destacar, se organizando, se arrumando. Então, para ela, naquele momento, aquele perfume valia muito, até que ela entendeu o valor do verdadeiro sacrifício. Quando ela encontra com Jesus e Jesus transforma a sua vida, ela entende que tudo aquilo que ela tem, nada é em função daquilo que Deus deve ser na nossa vida. Aí ela fica pensando, o que é que eu posso fazer para mostrar para ele que o meu coração está curado, que eu não dependo mais daquilo que os meus olhos veem. Eu estou entendendo que o fiel não vive de vista, ele vive de fé. Aí ela lembrou, estou conjecturando o texto, ela lembrou do vaso de alabastro. Eu já sei o que eu vou fazer. Quem é que falou para ela que Jesus ia na casa de Simão? Como é que ela, sendo uma pessoa mal vista na sociedade, entrou na casa de um fariseu, um religioso da época, extremamente preconceituoso? Mas a Bíblia diz que lá estava ela. E ela então destampa o vaso. E quando ela destampa o vaso de alabastro, meu Deus do céu, irmão, isso aqui é muito forte, é muito forte. Aí nós vamos ver que de forma imediata, houve aqui uma ação poderosa de Deus, não é? O nardo puro, perfume extremamente caro, raro, equivalia a um dia de trabalho da época, ou um ano de trabalho da época, não é? Aí ela quebra o vaso. Ela nem tira o selo. Ela resolve quebrar. E quando ela quebra, o Judas tem um ataque cardíaco. E ele logo se insurge. Porque você sabe qual é o problema do avarento? É que o avarento sempre tem uma desculpa. O avarento sempre tem uma desculpa para tentar se esquivar da sua responsabilidade. Isso é um absurdo. Já que ela ia fazer isso, por que que não vendeu isso e não deu para os pobres? Você acha que ele estava preocupado com os pobres, irmão? Ele estava preocupado, era com o bolso dele. Ele tá... meu Deus do céu, deixa eu ficar quieto aqui que a minha língua começa a coçar. Para com esse zelo excessivo, quando o teu coração não é liberal, quando o teu coração não entende que dar é melhor do que receber. Quando você dá com alegria, a mão de Deus te abençoa e o nome de Jesus é glorificado. Não? Já estou terminando, tenho 4 minutinhos. Quando ela quebra o vaso, já que é um ato de sacrifício, e todo sacrifício, irmãos, presta atenção, olha aqui para mim, diga comigo, todo sacrifício tem que me custar alguma coisa. O teu culto tem que custar alguma coisa. O que é que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, verso 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Hein, Léo Jaime, você que prega aí com ousadia, olha a declaração imperativa de Paulo. Paulo está fazendo um apelo.
Ele não está comendo, irmão, vem pro culto, irmão, me ajuda. Não, rogo-vos, pois, mas ele está fazendo um rogo, ele está gritando, ele está clamando, ele está dizendo, pelo amor de Deus, prestem atenção, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto com entendimento. Tem que custar alguma coisa, irmão. Você vem na igreja e não te custa nada. Você vem só bater cartão, não te custa nada. Então, quando ela quebra o vaso, ela está dando uma lição profunda aqui. Quebrar o vaso era necessário, nesse contexto, para liberar toda a quantidade de perfume que estava nele. Não fique tratando Deus a conta gota. Não fique colocando a tua adoração em termos de conta gota. Hoje é só Jesus, está bom isso aqui? Glória a Jesus. Não, irmão. Quando você vier na presença de papai, se extravase. Dê o teu melhor. Levante a tua... Pastor, o senhor está falando porque o senhor não sabe o dia que eu tive hoje. Foi um dia tribulado. Mas é aí que você tem que levantar as duas mãos. Você tem que ficar de pé. Você tem que gritar. Você tem que adorar, porque você passou um dia ruim, mas Ele permitiu que você estivesse aqui nessa noite para entender que o teu sacrifício não é em vão. Dá uma olhada para o teu irmão aí, diga para ele: Ele não despede ninguém vazio. Você só vai vazio se você quiser, irmão. Então quebrar, diga comigo, quebrar o vaso era necessário para liberar o perfume. E o perfume aqui está em termos de adoração, né? Tenho algumas lições interessantes aqui, eu termino. Ensinamentos espirituais que estão aqui, no vaso de alabastro. Peguei aqui agora, um esboçozinho aqui agora. Que não é pecado, não. Lições espirituais aqui agora. Todo ato de fé deve ser precedido de sacrifício e de entrega. Você sacrifica aquilo que te dá satisfação e depois você entrega com alegria. Lembram de Abraão, lá no Moriá? O que era mais valioso para aquele pai do que o seu filho? Olhe para o texto. O texto é uma narrativa daquilo que Jesus estava para enfrentar por mim e por você. Quantos dias Abraão viajou com o menino? Da sua casa até o Moriá. Quantos dias? Fale aí, irmãos. 3 dias. Quando ele chegou no pé do monte, olha lá para o texto. Ele falou para os servos que o acompanhavam que eles só poderiam ir até ali. Pegou o pequeno Isaac. O Isaac pegou a lenha, colocou nas costas. E o ato de pegar a lenha, Davi, era de responsabilidade dos animais carregarem. Que coisa mais sem sentido. Você viaja 3 dias, quando você chega no pé do monte para subir, ali que você vai precisar do esforço, você vai deixar o animal embaixo e vai subir a pé. Parece que não tem lógica. Mas as coisas de Deus não se explicam, se acredita. Fica aí vocês. Porque a fé de Abraão estava fervendo.
Ele olha e diz assim: nós subiremos, mas nós voltaremos. Como é que pode, irmão? Deus tinha acabado de pedir o filho dele. Que conversa que é essa? Eu vou subir e depois eu volto. É porque Abraão não estava movido daquilo que ele estava vendo. Ele estava movido daquilo que ele estava crendo. E ele sabia que na última hora Deus ainda era poderoso para dar um novo rumo. Mas e se Deus não desse? Ele ia fazer com liberalidade, com sacrifício e com entrega, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Subiram. Já pensou o coração do Isaac perguntando: pai, está tudo pronto aqui. Nós temos a lenha. Até percebi que o senhor trouxe o cutelo. Só estou percebendo que falta uma coisa. O que é, meu filho? Cadê o cordeiro para o holocausto? Olha a expressão do irmão Abraão. O que ele falou para o filho? Deus proverá. Dá uma olhada aí para o teu irmão, porque isso aqui é de Deus, isso é profético para a tua vida. Diga para ele: descansa o teu coração, porque Deus vai prover. É do verbo prover. Provisão é do verbo prover. Provisão. Provisão. Te prepara para receber provisão. Pastor, da onde vai vir? Eu não sei da onde virá, mas Deus vai prover e vai glorificar o nome dele na sua vida. E ele continuou. Vocês conhecem a história, eu vou parando por aqui. Agora eu fiquei pensando comigo, que vocês pensem comigo, porque o texto nos obriga a pensar. Para a gente terminar aqui. Ó, nem li isso aqui, ó. Esse aqui é meu, esse aqui eu escrevi mesmo. Hein, pastor Rodrigo, você que prega muito? O menino ficou sem resposta, porque não tinha o cordeiro que ele sabia. Não tem sacrifício se não tiver cordeiro. Como é que eu vou entregar se não tenho o que entregar? Mas o Abraão estava na fé. Deus vai prover. Enquanto Deus não provém, meu filho, vem aqui. Dá a sua mãozinha aqui para mim. Ô pai, o que o senhor está fazendo? Esperando a provisão de Deus. Junta os pezinhos. Ô pai, o senhor está me amarrando? Não, estou aguardando a provisão de Deus. E eu estou falando com base na Bíblia, porque não há no texto qualquer indicativo que o menino resistiu, que o menino brigou, que o menino esperneou, que o menino disse: não, o senhor não pode fazer isso comigo. Não, o menino estava passivo. Aí eu me lembro de Isaías, capítulo 53. Ele não tinha parecer, não tinha formosura, ele não tinha nada que nos atraísse, que nos fizéssemos desejá-lo. Isaías chega a dizer que como ovelha muda, ele foi conduzido ao matadouro. O Isaac é nada mais do que o estereótipo de uma representação daquilo que Cristo ia fazer por mim e por você. O Deus que foi capaz de entregar o seu filho para te dar a salvação, não será capaz de abrir uma porta de provisão para a tua vida e glorificar o nome dele através de você, irmão? Para com isso, irmão. Amadureça. Mas se eu der, vai faltar não. Pode não ter para esbanjar, mas papai vai cuidar. Diga, seja a boca de Deus agora. Se não é decoreba de pregador, não. É para levantar a mão e olhar para o irmão que está do teu lado e diga assim: ó, Deus vai te surpreender, vai prover, vai abrir porta. Meu Deus do céu, se ele tiver que acordar alguém para abençoar a tua vida, ele vai fazer, mas ele vai glorificar o nome de Jesus através da sua vida. Agora, para terminar aqui, pensa no menininho deitado lá, Davi. Agora vem aqui, filho, que eu vou pegar você.
pegou ele, Rubens, e colocou sobre o altar, sobre a lenha. Eu já vi alguns ensinadores dizer que o Abraão, para não ver o sofrimento do menino, vendou as vistas do menino. Eu não comungo com essa ideia, porque eu não vejo nenhum texto da Bíblia que Jesus vendou-se ou fechou os olhos para não enfrentar a cruz. Porque quem tem chamada de Deus e sabe o que Deus significa para si, ele enfrenta o problema de frente. Para mim, o menino está com os olhão aberto, com a mãozinha aqui esticada, e agora dizendo, agora só me resta esperar na provisão. Aí o texto diz que o Abraão levanta o cutelo. E quando ele está pronto para desferir o golpe fatal que vai tirar a vida do Isaac, a Bíblia diz que o anjo grita em alto e tinha que gritar, porque emocionalmente Abraão estava abalado. Se fala baixinho, era capaz de o Abraão não ouvir, porque tem problema na vida da gente que Deus precisa dar um chacoalhão. Lembram de Agar? Ela estava tão desestruturada emocionalmente que ela diz, eu quero morrer, eu não quero ver o menino morrer, e ela se afasta a cerca de um tiro de arco, e aí o anjo pergunta para ela, ô Agar, o que é que você tem? Levanta daí, Agar, a provisão chegou, você está desesperada, mas Deus já ouviu o choro do menino, Agar. Eita, que eu estou sentindo que Deus está usando a minha boca para dizer para você, abra o teu olho, porque a fonte da provisão está na tua frente. Pastor, mas agora o senhor deu um nó na minha cabeça. O senhor estava no Abraão e foi lá pagar. É porque os dois se conjugam. Os dois estão falando de fé, e fé é o que nos move. Escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas, alicerce. Fé não se enxerga, fé se constrói, fé é alicerce. Você sabe quais são os alicerces aqui, as vigas, como é que fala aí, baleiro? As sapatas que tem aqui embaixo? Os baldrames, você conhece aqui, vocês conhecem? Quem é que conhece aqui? Ninguém conhece. Por quê? Porque está escondido. Mas pode balançar que o prédio fica de pé, porque tem estrutura. Fé é estrutura, fé é confiança. A fé é a base da nossa caminhada com Deus. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que eu não posso ver, irmão Fernanda. Mas Deus está dizendo, continua crendo, porque eu vou fazer, eu vou realizar, para glorificar o meu nome na sua vida. Por isso que no verso 6 ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é presenteador. Olha que coisa interessante. Ué, e Deus agora fica dando presente para o povo, é? A palavra galardão é o quê? Presente. Deus é galardoador. Diga aí para o teu irmão agora com a boca cheia de fé, diga aí, Deus tem muito presente para dar para tu. Pastor, eu nunca ganhei no amigo secreto. Prepara, porque papai vai mandar a provisão. Papai vai mandar a provisão. Vai mandar a provisão. E ele vai glorificar o nome dele na sua vida. O anjo gritou. Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes ao Senhor. O que é que te custou, meu irmão? O que é que tem te custado aquilo que Deus está pedindo? Abraão não só se dispôs a sacrificar, pastor Aguinaldo. Ele não só, porque sacrificar quer dizer entregar. Ele diz, é o filho que o Senhor quer? Estou entregando. Mas eu não quero só que você sacrifique, eu quero que você entregue. Então esse é o problema. Eu vou levar ele para o monte e vou tirar a vida dele e vou entregar ao Senhor, porque o Senhor deu, o Senhor é poderoso para me devolver. E eu fico pensando comigo que o Abraão acreditava nisso. Ele vai mandar eu tirar a vida do menino? Mas ele é Deus mesmo. Tenho fé nele, ué. Você acha que o Deus que é o dono da vida vai tirar o menino que ele prometeu para mim? Eu fiquei esperando 90 e tantos anos. 100 anos para ver a promessa cumprir. E agora que a promessa está cumprida, ele vai me deixar falando sozinho?
Então Abraão estava tão motivado que ele sabia que Deus poderia ressuscitar o menino. Mas Deus está tão certo do que está fazendo, que Deus está sabendo que Abraão não ia tutubiar. Deus está olhando para você, meu irmão, quer saber até onde você tem coragem de ir. Exerça com alegria a tua fé, exerça com amor a tua fé, exerça com confiança a tua fé, e o nome de Jesus será glorificado. Capítulo 10 de Hebreus, verso 38. Mas o justo viverá da fé. Ele não vive de comentário de Facebook, não, irmão. Justo vive de fé. 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 Pastor, está faltando. E não tem de onde vir. Mas pela fé, eu sei que ele vai prover. A Bíblia diz que quando o anjo bradou, o Abraão, eu quero crer, Lírio, que o Abraão deu um passo atrás, né? Com um cutelo na mão. E aí quando ele olhou, olha para mim, porque aqui está o segredo do texto. Quando ele olhou para o lado, está no texto bíblico. O que ele viu lá? Eu vou fazer uma pergunta. Um cordeiro ou um carneiro? Eu estou perguntando e você responde. Qual é o símbolo do sacrifício em Israel? É o cordeiro. Mas o que foi que o Abraão viu? Ele viu um carneiro. Fale, Abraão. Exatamente. Esse ato de disponibilidade e liberalidade de Abraão. E tem mais um segredo, né? O carneirinho que ele vê preso entre os arbustos, ele não só representa essa pureza, essa simplicidade, mas ele também representa a grandeza do cuidado de Deus para com a sua vida. Se o problema era o sacrifício, está aqui o sacrifício para você entregar. Pegou o carneirinho, colocou lá na pia que ele construiu de pedra, e ali ele ofereceu ao Senhor. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, assim como eu pedi o teu filho Isaque, o teu único filho, um dia eu vou pegar o meu filho, o meu único filho, e eu vou entregar na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A tua salvação é mais importante do que o teu patrimônio. A tua salvação é mais importante do que as tuas riquezas. Não se esqueça. Você não vai levar nada. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. E aqui eu termino. Se puder colocar lá para mim. Não sei se tem alguém lá para colocar. Se não, alguém abra a Bíblia aí para mim. 1 Timóteo. Tem? Vamos juntos ler? Vamos ficar de pé e vamos ler junto. Para você que fica... Tomar cuidado aqui. Para você que fica guardando dinheiro debaixo do colchão. Você que não conseguiu se libertar disso. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Então pronto, meu irmão. Você só vai levar para o mundo espiritual a sua fé. A sua fé. A sua fé. Quantos acreditam que Deus vai derramar chuvas de bênção sobre as nossas vidas? Então nós vamos cantar o hino primeiro, nós vamos tirar a nossa grande oferta. Quero agradecer a você que esteve me acompanhando. Terça-feira nós temos uma outra ministração, vamos começar aí um outro estudo sistemático, ainda falando sobre finanças. E o nome de Jesus vai ser glorificado.